Olá, bem-vindos aos Finais de Tarde em Sintonia, hoje com o foco no Dia da Família, assinalado anualmente a 15 de maio. Durante a próxima hora vamos conversar com a Unidade de Cuidados na Comunidade de Santa Maria da Feira, numa entrevista que pretende sensibilizar para a importância de ambientes familiares saudáveis na prevenção da violência em todas as fases de um ciclo de vida. Investir na promoção de relações familiares positivas ajuda a reduzir fatores de risco, como abuso, a negligência ou o conflito, contribuindo assim para o desenvolvimento de crianças, adolescentes, adultos e idosos mais seguros e resilientes. É este o ponto de partida para a nossa conversa com as duas convidadas que temos em estúdio e que passa a apresentar. Carla Pinho, é enfermeira. Carla, bem-vinda aos Estúdios da Sintonia. Obrigada. Também connosco Isabel Cristina, é enfermeira de saúde pública. Isabel, bem-vinda também aqui aos Obrigada. Estúdios. Muito bem, vamos falar sobre o Dia da Família e também sobre esta questão premente e penso que também cada vez mais discutida na sociedade portuguesa, ainda bem, da questão da prevenção da violência. Este programa foi sugerido pela própria UCC de Santa Maria da Feira. Carla ou Isabel, ou podem partilhar também o microfone. O que é que queremos cumprir ou que objetivos é que queremos cumprir com esta conversa aqui nos Estúdios até perto das 6? Explicar um bocadinho da importância que é trabalharmos e prevenirmos a violência, e para isso é preciso falar sobre ela sem desmistificando, sem barreiras, sem medo de abordar, porque infelizmente ela existe e existe já há muitos anos, tem uma história muito, muito grande, desde que somos homens e que existem homens na Terra, mas que agora, fruto do crescimento da sociedade, da comunidade, de tudo o que nos envolve, não pode ser olhada da mesma forma e, portanto, o objetivo principal é este, é sensibilizar e continuar a sensibilizar as pessoas para estas questões. E hoje nós assinalamos um dia que é muito bonito e que é lembrado por todos. Tem havido muitas iniciativas pelo mundo inteiro, mas na nossa comunidade em Santa Maria da Feira, nas escolas, nas academias, junto das crianças, junto dos idosos, nos lares, Sim. Que é o Dia da Família, e portanto vamos pegar nisto que é bom e perceber de que forma o que é bom pode evitar e prevenir as questões da violência. Exato. Isabel, alguma coisa a acrescentar? Eu só queria acrescentar que a violência tem muitos fatores, não é? E nós só combatemos a violência com educação, não é? Com comportamentos e com educação às famílias, nas escolas, às crianças, que lhes permita resolver os conflitos de uma forma não conflituosa e, portanto, que não leva à violência. Só assim é que nós chegamos lá. E, portanto, é esse trabalho também que ainda está por fazer e também, muitas vezes, a identificação daquilo que é violência, mas que não é violência física, não é? Nós temos muita violência verbal, emocional, de isolamento, e que muitas vezes as pessoas sofrem, mas não têm a noção de que estão a ser violentadas, no fundo, e que estão a ser vítimas de violência, às vezes com repercussões muito mais graves que o tipo de violência física. Exato, e temos números preocupantes, por exemplo, no que toca à violência doméstica. Isso. No nosso país é um problema estrutural e que teima também a não desaparecer. Os números são também assustadores nesse sentido. Daí, apesar deste ser também um dia bonito, como dizia a Carla, o Dia da Família, em que celebramos também aqui uma coisa muito especial, não é? Que são os nossos mais próximos, as pessoas com quem partilhamos grande parte da nossa vida, é importante falar aqui desta questão da violência. Sem dúvida, porque nós sempre houve violência, sempre houve violência doméstica. Só que agora começamos um bocadinho a acordar, porque aquele velho ditado que entre marido e mulher não se mete a colher, isso já passou de moda, não é? A violência doméstica é um crime público. E só falando e só colocando como é que as pessoas podem sair destes ambientes que são tóxicos, que não são saudáveis, é que as pessoas podem se identificar com este tipo de comportamento e que podem pedir ajuda. Porque não é fácil sair de uma situação de violência, seja ela qual for, de modo isolado, sem ajuda, sem a tal família de suporte, sem os amigos e sem se calhar algum apoio técnico e especializado. E portanto, só falando sobre isto é que as pessoas se podem identificar e podem sentir a necessidade de mudar e de pedir ajuda. Sim. E para mim isto é fundamental, porque no meio de violência não é só aquela pessoa que sofre. Exato.
tudo sofre à volta, com repercussões ao longo da vida. É verdade, sobretudo, por exemplo, quando falamos da violência exercida sobre um dos membros do casal, os filhos, por norma, sofrem depois muito e ficam ali mazelas para toda a vida. Já vamos falar, se calhar, sobre isso mais à frente, mas ainda a propósito sobre esta data, sobre este Dia da Família, sabemos que foi instituída em 1993 pela Organização das Nações Unidas. Carla, o que é que se pretende assinalar neste dia, assim, de uma forma mais macro? Eu sei que o nosso foco hoje aqui é a prevenção, mas também podemos falar um bocadinho sobre esta data, não é? Sim. Acima de tudo, reconhecer que a família é muito importante, e nós hoje reconhecemos isso e trabalhamos nesse sentido, não só a saúde, como a educação, como todas as instituições que são parceiras da família, porque nós hoje não temos só um casal e uns filhos em casa e eventualmente um avô, um tio. Nós hoje temos as famílias em instituições também a trabalhar ou em parceria com elas, promover a reflexão sobre temas que afetem as famílias é importante. Nós ainda temos muitas famílias que precisam de ajuda. Falar sobre a pobreza, nós viemos falar sobre a violência, mas a pobreza é um indicador de violência também, e é muito importante nós falarmos sobre isso sem qualquer problema, como o desemprego. Nós temos... A insegurança económica, não é? A insegurança económica, sim. Nós começamos a constatar que isto começa a ser evidente novamente. Nós já passámos, e estou a dizer, nós já passámos bastantes fases, certamente, em termos mundiais, mas eu... conscientemente, lembro-me que ainda há pouco tempo nós vivemos uma situação muito difícil de recessão económica e agora parece que caminhamos nesse sentido. Temos uma guerra a decorrer há muito tempo, que não somos nós que temos culpa dela, mas que de certa forma parece que nos afeta economicamente. Isto também é um indicador de violência e que nós às vezes nos esquecemos. Mas é importante também este dia para a valorização da diversidade familiar. Nós temos, eu dei um exemplo de uma família de casal e filhos, mas hoje nós temos não sei quantas famílias. Às vezes eu gosto de dizer a outros colegas, quando nós passamos um questionário e perguntamos como é que é a família constituída, e nós vemos que se passarmos 50 questionários, às vezes há 50 famílias diferentes, porque há uma criança que vive com um pai, uma criança que vive com uma mãe, um pai, uma pessoa sozinha, um casal sozinho, um avô e um neto. Pronto, há inúmeros... Temos muitas tipologias nos dias de hoje. Sim, e é importante perceber que todas elas são válidas na nossa sociedade, importantes, e não devemos discriminar, e que às vezes discriminamos um bocadinho porque não estamos tão habituados. E essencialmente, lembrar este dia os nossos políticos para incentivar as políticas de familiares, que em Portugal ainda temos um caminho para percorrer, mas que estamos no bom caminho, porque há uns anos atrás creio que as famílias queixavam-se um bocadinho mais. É verdade que nós queixamos-nos sempre. Sim. E isso é importante para crescermos, dizermos o que é que são as dores de crescimento. Claro, e haver um sentido crítico também em relação aos problemas, não é? Pronto, e este dia também é essencialmente para isso. Nós temos que ter dias lembrados, não é só para lembrar, porque todos nós nascemos numa família, mas essencialmente para resultar alguma coisa disso que nós lembramos, que seja positiva para a sociedade e para a pessoa, neste caso a família. Dia 15 de maio é o dia da família, hoje precisamente, porque é o dia 15 já agora? Não sei, eu penso que vocês podem partilhar também essa informação. Sim, o dia 15 foi escolhido porque era um dia neutro e como é internacional, era um dia que não tinha a ver com religiões, não tinha a ver com políticas, e era um dia neutro. Curiosamente, para nós é um dia... foi escolhido em maio, dia 15, num dia... 3 dias depois do dia do enfermeiro, o que para nós ainda estamos a celebrar esse dia e acaba por ter alguma ligação, porque nós trabalhamos com famílias, se bem que não foi escolhido por isso, mas que para nós é
é bom, é a relembrar que também fazemos parte das famílias. Acho que todas as famílias já passaram por um enfermeiro na vida, se não for mais é um enfermeiro de família. Pronto, e acabamos por dar a importância devida ao que é a família e este dia. Sim. O que nos traz cá é falarmos muito sobre a prevenção da violência e também falarmos sobre a importância do envolvimento familiar. E eu pergunto agora que dicas é que é possível darmos também aos nossos ouvintes no sentido de termos relações saudáveis e estruturadas. Não sei se querem começar e podem também ir passando a bola. Se calhar, Isabel, gostaria de arrancar. Eu só queria acrescentar uma coisa. Sim. Que há um bocadinho voltando atrás, há uma definição que eu aprendi há muitos anos de família, que é: a família é aquela que a família diz que é. Eu sempre gostei desta definição, não sei de quem é, portanto, se estiver a roubar alguma coisa, peço desculpa, mas eu acho que é precisamente isso, porque a família é muito mais do que os laços de sangue e do que estas parentalidades. Agora, a prevenção, como é que a família pode ser feliz? A base da família é a comunicação. Como é que nós comunicamos uns com os outros? É a base do entendimento, é a base de uma relação que seja igualitária, ou seja, numa relação que há ali uma relação de poder, vai criar atritos e conflitos e vai, por outro lado também, se houver filhos, vai transmitir os tais valores, porque as nossas crianças aprendem, acima de tudo, pelo modelo que têm em casa, não é? Depois, mais tarde, poderão adotar outros modelos, mas são aqueles modelos, os primeiros, em que se o meu pai é quem manda, portanto, se eu sou mulher, vou ter alguém que também vai mandar em mim. Portanto, todos estes modelos não criam relações iguais. E nós, para termos uma família, e cada família tem a sua dinâmica, mas que seja com um relacionamento saudável, tem que haver ali uma parceria, é quase como um negócio, não é? É quase como um negócio em que as pessoas têm que se entender o que é de um, o que é do outro, mas com ambas responsabilidades partilhadas. E depois também, uma das prevenções que eu acho são os hábitos familiares. Nós hoje temos as novas tecnologias, toda a gente está à mesa ao telemóvel, a televisão está ligada, portanto, nós temos, enquanto estamos em família, temos muitas distrações. Ou seja, não exige tempo, não sobra tempo para se conversar, para se contar como é que foi o dia, para se perguntar se está tudo bem ou se a pessoa está mais triste, e tudo isto afasta as pessoas. E quando as pessoas estão afastadas, o conflito surge mais facilmente. E depois outra questão que é um bocadinho ligada com a saúde, que eu gostaria de dar um lamiré, é a questão do sono. Hoje as pessoas dormem pouco e especialmente as crianças dormem muito, muito pouco. Quando uma criança dorme muito pouco, o que é que acontece? No dia seguinte não tem concentração, está irritada, vai criar conflitos dentro da família. E se a família já não está muito bem oleada nestas questões da parceria e da igualdade, isto vai despoltar violência, não é? Portanto, o que é que nós temos que fazer? Eu acho que não há receitas. Cada família tem que encontrar a sua receita. Agora, o que eu recomendo é relações igualitárias, respeito entre as pessoas, cada família é um membro igual a outros todos, cada um tem as suas regras, né? As crianças não mandam nos pais, entre aspas, mas às vezes é o que nós vemos. Mas também como é que, por exemplo, se consegue uma relação de igualdade, porque acho que também às vezes é difícil os pais terem este equilíbrio, que é, tudo bem, eles têm a palavra final, porque os filhos ainda não têm idade para tomar as decisões, pelo menos totalmente por si só, mas como é que se consegue aqui também os pais fazerem este equilíbrio de não imporem, mas sim de conversarem para que as regras ou os modelos possam ser seguidos? Entende a minha pergunta? Entendo. Toda a criança é capaz de escolher. Sim. Portanto, e isto, quando nós tomamos uma decisão, é uma escolha. E se os pais, na vez de se imporem, explicarem as várias opções que têm, com todas as consequências, sabendo que o caminho que a criança tomar vai assumir a responsabilidade. É um caminho. Estamos a falar de crianças que já entendem, não é? Não é crianças com um ano. Porque quando a criança é envolvida na tomada de decisão, ela vai se responsabilizar por aquilo que ela vai fazer. E se calhar vai pensar 2 vezes. Porque se é o pai ou a mãe que mandam, se calhar desresponsabiliza porque ele só está a fazer aquilo que lhe mandam. Ele não está a tomar parte.
E quando nós tomamos parte das coisas, quando nos envolvemos nas coisas, se calhar os resultados são melhores e o nosso crescimento é melhor, porque eu estou a ser valorizada, porque se me perguntam o que é que eu quero, sabendo eu estou a ser valorizada, porque estou-me a dizer, tu és capaz de resolver. É um empoderamento também das crianças, não se sentem castradas, não é? Exatamente, e que não é o que nós vemos hoje em dia, claro que vemos, não é? Sim. Não quero ser tão pessimista, mas eu acho que é importante, as escolhas são muito importantes e permitir as escolhas. Carla, a propósito disto da comunicação, também posso introduzir aqui como é que também conseguimos depois gerir conflitos. Sabemos que não é fácil, que há situações difíceis em casa, mas existem aqui algumas dicas que também podemos transmitir a quem está lá em casa a ouvir-nos. Sim, aquilo que foi dito é possível, não é fácil. Mas também nunca ninguém nos disse que era fácil. Sim, a vida não é fácil, não é? Exato. Portanto, é possível nós termos realmente uma comunicação aberta entre todos da família, percebermos onde é que cada um se situa, porque os miúdos percebem perfeitamente. Às vezes eu acho que nós adultos é que temos dificuldade, por exemplo, em posicionar-nos em relação aos adultos mais velhos, porque somos todos adultos e já temos uma emancipação que já aconteceu há algum tempo e, portanto, e aí às vezes começam os conflitos, não é na relação dos mais novos com os mais velhos. Nós falamos às vezes na fase da adolescência, que é problemática, e aí é quando as famílias tremem mais. Depende de como nós olhamos para elas. A adolescência é uma fase... As idades sempre existiram, mas é um período recente. Porque eu lembro-me, eu vou ver a história da minha família e o meu pai, os meus tios não tiveram adolescência, eles começaram a trabalhar muito cedo. E, portanto, tiveram a adolescência, a idade, mas não tiveram a fase como é vivida agora. E, portanto, foi para eles complicado perceber quando nós tivemos que passar por elas, mas nós passamos. E, portanto, quem vem agora... nós já tivemos uma experiência e vimos que não é nada de especial e, portanto, se nós estabelecermos regras, que é uma das dicas que é boa para a gestão de conflitos... Estabelecendo regras, não impondo-as, mas explicando o porquê delas existirem. Sim, nós também temos algumas regras. Às vezes eu falo... por ver colegas e até por experiência própria, porque eu também tenho filhos, tenho 2 filhas e elas são muito diferentes e há coisas que eu posso fazer com uma que não posso fazer com a outra porque elas não gostam. E porque é que eu não hei de respeitar isso? Como eu gosto que elas respeitem algumas coisas que eu gosto e que elas não gostam. E, portanto, é esta comunicação que ajuda também na gestão de conflitos. Pronto, também é importante nós percebermos que quando há alguma coisa que não está bem, nós é que somos os adultos quando lidamos com jovens e com crianças e, portanto, nós temos uma maturidade diferente. Aquelas estratégias de respirarmos fundo, de contar até 10, exatamente, que nós dizemos aos mais novos, devemos nós também utilizá-las. E às vezes... há alturas que não são as mais adequadas para nós falarmos sobre aquilo e, portanto, por que não esperar e dizer, olha, neste momento não estou capaz daqui a um bocadinho nós conversamos sobre isso. E aí nós próprios também já estamos com mais razão do que emoção, se não conseguirmos lidar na altura com a nossa emoção, e então falamos com mais calma e evitamos um confronto que muitas vezes é violento. Às vezes não é só violento fisicamente, e ainda bem que agora a maior parte não é fisicamente, mas psicologicamente também afeta muito. E a Isabel falou um bocadinho sobre isto, que cada vez escala mais a violência psicológica e emocional, e é verdade, e muitas vezes porque nós não sabemos lidar com as nossas próprias emoções. E, portanto, transportamos para os outros aquilo que nós não conseguimos lidar, com a forma como falamos com os outros. Ninguém é perfeito, atenção, e temos que também ser compreensivos nisso. Mas podemos fazer um trabalho e com calma chegar lá, da mesma forma que nós trabalhamos os outros. Só voltando um bocadinho atrás, que falei dos adultos, porque nós temos adultos jovens, adultos mais séniores e adultos mais ou menos das nossas idades, que ainda são ativos, e nós às vezes não respeitamos os mais velhos. E esquecemos que eles também têm muito mais experiência e a certa altura eles também já não querem saber de nós por nada, nem o que nós dizemos, o que nos chateia ainda mais, é verdade.
Mas também é importante o respeito para com eles. Nós cada vez convivemos mais com eles, porque não há muito tempo atrás, há uma década atrás, as pessoas morriam com 40, 50 anos. Se chegassem aos 60 era uma maravilha. Nós vamos visitar palácios e castelos com camas que cabe uma criança, porque as pessoas não viviam realmente muito tempo e, portanto, não precisavam, e também dormiam sentados, a maior parte deles com medo que acontecesse alguma coisa. Hoje nós temos avós que chegam aos 100 anos, aos 100 e qualquer coisa, e portanto é uma década de vivência, e portanto isto é importante nós respeitarmos. A gestão de conflitos tem que ser de forma construtiva, mas acima de tudo pensarmos que o respeito é muito importante para a gestão. E voltamos à comunicação. A comunicação é a base dessa para gerir gestão. Exatamente. Temos sempre que pensar, cada família há de arranjar as suas estratégias, quais são as melhores estratégias para esta família. Há famílias que são barulhentas e que resolvem tudo aos berros, mas não resolvem. Estão a discutir. Sim, sim. É a forma deles falarem, são barulhentos, não só a resolver situações, como numa situação de alegria, e que cantam e resolvem. Há pessoas que resolvem de outras formas, mas estabeleçam essas regras entre todos, que todos concordem e que se respeitem, para conseguirmos gerir melhor algum conflito que possa existir, que é bom, que nos faz crescer. Os conflitos são bons quando são resolvidos desta forma. Não são bons quando escalam e passam então a situações mais graves, Sim. que são situações de violência severas. Sim. A Carla falava há pouco, eu não sei se a Isabel ainda quer acrescentar alguma coisa. Sim. Não, eu só queria acrescentar uma coisa que nos devia preocupar a todos. Nós neste momento somos uma sociedade de fast food, não é? Está tudo pronto, é tudo para agora, é tudo para ontem. Portanto, as nossas crianças não estão habituadas a esperar. As nossas crianças não estão habituadas a dizer o não, porque nós vivemos numa sociedade em que tudo é fácil, aparentemente, não é? Claro que há outras coisas que são muito mais difíceis. E este não saber esperar, este não ensinarmos as crianças a ter alguma frustração, a frustração vai fazer parte da nossa vida, não é? Sim. Tudo isto vai fazer com que, aliada à falta de capacidade de resolver conflitos, vai levar à violência, porque se eu não sei esperar, quando eu quero uma coisa que não consigo, se eu não sei pedir, se eu não sei esperar, se eu não sei resolver, eu vou partir para a violência, que vai ser a única forma que eu sei de resolver a situação. E, portanto, estão alerta às famílias que têm crianças pequenas. As crianças não têm que ter tudo. E têm que se fazer entender que não é hoje, é amanhã, mas é para esperar até amanhã. Não faz mal nenhum. Sim. A Carla quer acrescentar uma coisa, mas eu até posso acrescentar, porque eu penso que isto vai mesmo ao encontro do que estamos a dizer. Falava há pouco sobre a questão da gestão de emoções e que muitas vezes nós temos alguma incapacidade ou falta-nos alguma inteligência emocional, e isto também é fundamental nas famílias, não é? De percebermos como é que nos estamos a sentir, como é que o outro se está a sentir, e depois percebermos qual é a melhor forma de reagir em diferentes situações. Deixe-me só acrescentar ao que a Isabel disse, que eu acho que é uma dica que nós às vezes esquecemos, porque agora vivemos mesmo num meio de muita tecnologia e habituámos-nos a ela, e às vezes esquecemos até do resto. Antigamente nós fazíamos uma coisa, eu lembro-me quando era pequenina fazia muito, e lembro-me mais porque eu continuo a fazer lá em casa, não só em família, mas com amigos também, com a família de coração, como eu costumo dizer, porque a família não é só laços de sangue, também é as pessoas que nós escolhemos para partilhar muitos momentos. E eu, felizmente, sou rica e posso dizer isso, e fico muito feliz com isso, que é jogos de tabuleiro. Sim. Nós aí ensinamos o que é frustração, o que é não ter tudo, porque nós jogamos e não ganham sempre os mesmos. Sim. Nem podem ganhar todos. Nem podem ganhar todos, exatamente. E é uma forma lúdica de perceberem que também de vez em quando perdemos, também de vez em quando temos um não, e que consequência isso traz. Depende da forma como nós olhamos para isso. E nós fazemos muito isso. Eu não ganho sempre, eu perco muitas vezes. Às vezes fico mais contente, outras vezes fico mais triste, mas isso faz parte da vida e faz-nos crescer. E é
é assim, é brincar, que nós muitas vezes conseguimos, e não é só com as crianças, nós adultos também. Percebemos isso, que é como ver um jogo de futebol, é como ver um jogo, ainda há pouco estou-me a lembrar, porque vai haver agora dois jogos fundamentais, não é? No sábado. Fundamentais, e não é que eu veja muito futebol agora, por questões de tempo, mas eu gosto muito de desporto. Mas ainda no sábado, em família, nós víamos o derby do Benfica e do Sporting. Eu não sei se podia dizer isto, mas olha, disse. Sim. E somos uma parte benfiquistas e uma parte sportinguistas. E tivemos todos que nos conter nas emoções também para não ferir o outro. Claro. Exatamente. E conseguimos perfeitamente. Estava com algum receio, porque tenho crianças mais pequenas, e correu muito bem, porque nos aprendemos a respeitar. E isto também faz parte da educação emocional que estávamos a falar. O respeito, a valorização, o perceber quando é que nem sempre depende de nós, ou quando depende de nós, como nos jogos, às vezes depende de nós, então vamos lá, outras vezes não. O perceber que nós falamos muito de castigos, e hoje mudamos o termo para consequências, e eu acho que é um termo mais bem aplicado. Porquê? Porque efetivamente, quando nós não fazemos alguma coisa bem, nós temos uma consequência, ou podemos ter. E isto também é importante os mais novos perceberem e os mais velhos continuarem a lembrar-se disso. Se eu não vier trabalhar, eu não recebo ao final do mês. É uma consequência. Pode não me acontecer mais nada, mas isso é uma consequência grande quando eu tenho contas para pagar todos os meses. Por exemplo. Pronto, e isto é algo que nós devemos também terem atenção. Outro exemplo que eu dei nos jogos, nós jogamos como forma de convívio. E o convívio é muito importante para a educação emocional. É muito importante todos nós percebermos que não estamos sozinhos e temos que aprender a conviver. A pandemia vem nos mostrar isso, porque depois da pandemia nós tivemos alguma dificuldade em voltar a conviver uns com os outros. Não foi fácil, ainda não é fácil. Atenção, já passaram quase 5 anos. Disse, ainda não é fácil, porque as pessoas ficaram com medo, e o medo é bom. Eu estava-me a tentar lembrar, um colega ainda há pouco tempo nos disse o que é que era o medo. É uma forma de mudar, mas o que era a mnemónica não me estou a lembrar, mas de facto nós temos medo para conseguir mudar, só que temos que perceber como é que mudamos, e às vezes em comunidade temos mais dificuldade em mudar, e agora esta parte de que nós perdemos um bocadinho na altura da pandemia está a ser mais desafiante em termos da comunidade, mas nós havemos chegar lá. Mas em termos de família foi bom, porque nós tivemos mais tempo com a família. Nós não podemos dizer isso. Sim, eu também não. De uma forma geral, as pessoas tiveram mais tempo, valorizaram mais, tomaram atenção em algumas coisas que se calhar não tomavam tanta atenção, e aprenderam a gerir um bocadinho os conflitos que eles começaram a surgir quando nós estamos tanto tempo com as mesmas pessoas, não é? Portanto, isso também é importante. Sim. Isabel, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só estava a dizer que na pandemia os números da violência doméstica aumentaram. Sim. Né? Precisamente por aquilo que a Carla disse, que as pessoas estão muito juntas e estando muito juntas acabam por ficar saturadas. E isto aqui temos que nos lembrar também das 500 mil pessoas neste momento que trabalham a partir de casa, casais que trabalham a partir de casa, ali muito juntos, e que também pode ser uma fonte de conflito, até porque já está provado que o trabalho a partir de casa pode provocar alguns problemas de saúde mental, e quando a saúde mental não está bem, sejam eles os fatores que forem, gera conflito, gera incompreensão, gera cansaço, não é? Quando a gente está cansada uns dos outros, portanto, não somos compreensivos, nem sequer somos tolerantes, e, portanto, estas coisas também têm que ser, e as empresas e a sociedade têm que olhar para isto, que é, as pessoas estão-se outra vez, e muitos nossos jovens não querem trabalhar, muitas vezes em empresas físicas, eles querem ficar em casa, no seu escritóriozinho, levantar-se de manhã, enfiar uma t-shirt porque o pijama continua, e trabalhar o dia todo, depois ainda nem saem, não é? Isto é um isolamento que, em termos familiares, também não me parece que seja uma coisa positiva, e que é preciso estar alerta.
Muito bem. Podemos ir aos impactos também que a violência pode ter nos diferentes ciclos de vida, se calhar começando pelas crianças e jovens. Não sei quem é que quer pegar aqui no desafio, mas podem partilhar naturalmente. Quando eu vivo a violência, eu vou me tornar violenta. A minha autoestima vai baixar, o meu autoconceito vai baixar. Provavelmente na escola eu não vou ter o rendimento, eu vou estar triste e depois mais tarde teremos as depressões e teremos, se calhar, o peixinho de rabo na boca, que é a violência se perpetuar-se durante gerações. Ou seja, as crianças e jovens podem replicar esses comportamentos que veem em casa. E os estudos estão lá a dizer que nas famílias onde há violência há maior probabilidade de que aquelas pessoas que vivem violência sejam violentas e que aprendam a resolver os seus conflitos com violência. E depois são jovens que muito facilmente vão entrar pelo mundo da droga, pelas adições, com relações pouco normalizadas, entre aspas. Eu não gosto de ser normalizadas, que eu acho que pouco não há relações saudáveis, se normais. calhar, ou destruturadas. Pouco saudáveis, pouco estruturadas. E depois que vão replicar, portanto este ciclo nunca se vai desfazer, não é? Exatamente, é isso. Não sei se podemos passar aos adultos, Carla, mas força também. Sim, porque isto é um ciclo, não é? E as crianças... Só dizer uma coisa que agora que já me tinha lembrado, mas que depois nós íamos voltar e voltámos agora. Falámos de violência doméstica. De facto, os números são muito grandes e falámos de crianças assistirem a este tipo de violência. Os estudos já há algum tempo que nos dizem que efetivamente é mais destruturante para uma criança assistir do que ser vítima também. Isto nós chamamos, são as vítimas vicariantes, não é? Porque não são diretas, mas que é pior o impacto. Claro que nós ouvimos todos muitas histórias de que há jovens, irmãos, que um assiste e torna-se numa coisa e outro assiste, mas isto é um bocadinho romântico, porque efetivamente o modelo foi aquele e é muito difícil depois nós conseguirmos guiar, a sociedade conseguir guiar para outra coisa. Sim, mesmo que esse comportamento depois não se repercuta em violência em relação ao outro, há sempre mazelas que ficam para a própria pessoa, não é? Exatamente, a saúde mental de que se falava e que depois são jovens, adultos, que não conseguem contribuir para a sociedade, porque vão se isolar, porque têm medo, muitas vezes nem conseguem estar numa relação. Portanto, não... Isto depois pode ter perdas em vários setores da vida, não é? Sim, pronto. Nos adultos, o que é que nós costumamos assistir? Primeiro, em termos de saúde, é um consumo enorme. Os gastos são muito grandes para a saúde, não só para a saúde pública, mas nos tratamentos, quando vão às idas ao hospital, as pessoas não têm noção de quanto custa uma ida ao hospital, mas os valores são bastante avultados. Depois tem toda uma rede que deixa de existir, porque as pessoas ficam isoladas, as vítimas são isoladas, ou pelo agressor, ou a própria vítima isola-se com medo, com vergonha, isso não deve acontecer, não se deve ter vergonha, porque não foi dependente dela. E, mas existe muitas vezes o sentimento de culpa associado, que não foi capaz de combater aquela situação. Temos até bons modelos agora, pessoas que também estão a falar, sendo vítimas de violência doméstica, muitas durante largos e largos anos. Até há um caso desta semana de uma Filipa que diz mesmo que as vítimas não devem sentir culpa porque elas não têm culpa daquilo e que devem falar para sinalizar este problema. Sim. Posso só contar uma coisa? Porque no ciclo da violência, aquela fase de... Há a crise, não é? Depois há uma fase de lua de mel e quase que o abusador, digamos, faz acreditar que só fez isso porque ela é que é culpada, porque ela ou ele, não é? Mas porque algum comportamento que ela teve, ou atitude, que lhe faz, desencadeou portanto, aquilo. Ele próprio cria na vítima o sentimento de culpa. Sim. Portanto, ele não é mau, ele só faz aquilo porque ela é que é culpada, não é? Sim. Carla? Desculpa.
Falávamos sobre... Sa Filipa, Sim. Dizer que esse depoimento que está a decorrer nas redes sociais Sim. é um bom depoimento, no sentido que ela consegue, como a Isabel estava a falar do ciclo da violência, ela consegue, na primeira pessoa, dizer como é que viveu isso constantemente, 25 anos de muito sofrimento, de abusos físicos e psicológicos. A parte... o que lhe custou até mais, que é o que ela fala mais, dá mais evidência, foi ela tinha muito gosto na aparência dela, e alguém conseguiu destruir isso. Sim. A baixa autoestima de que acabam por ser vítimas depois, mas ele, como não estava a conseguir, o agressor no imediato, porque foi um agressor, ela identifica, rapou-lhe o cabelo, rapou-lhe as sobrancelhas, conseguiu... que ela, ao ver-se ao espelho, visse aquilo que ele queria que ela se tornasse. Porque, pronto, a verdade é que nós, Portugal, mais do que outros países, olhamos para os agressores também de uma forma que também têm algum problema, que precisam de ajuda. E eu, ao longo deste tempo que tenho estado a trabalhar com vítimas e agressores, tenho percebido isso, por aquilo que nós falávamos, crianças que habitualmente um agressor tem uma história para trás. Uhum. Ou é um consumo que começou por um desemprego, por pobreza, por algum desses indicadores, um consumo, ou tem um historial que não foi resolvido, não foi acompanhado, e portanto agora está a fazer noutra pessoa aquilo que fizeram com ele, ou que ele viu fazer. E portanto nisso... a lei possibilita o dar ajuda. Nós é que ainda não temos as respostas todas. Nós estamos a caminhar nesse sentido em Portugal, mas não temos. Nós damos essa resposta enquanto está a cumprir pena, mas nunca fazemos uma avaliação dessa resposta que demos, se ela foi efetiva ou não, e a pessoa depois é solta ou deixa de cumprir pena, vem para a sociedade e repete a mesma coisa, porque não teve a ajuda eficaz. Não é fácil ajudarmos uma pessoa que tem um problema mental. Não é fácil, nós já percebemos isso, todas as pessoas percebem isso, até porque não é fácil nós compreendermos. Nós compreendemos mais depressa uma pessoa que venha com uma perna partida do que uma pessoa que diga que está com uma depressão. Depressão não, depressão é capricho. Muitas pessoas ainda pensam nisso. Uma perna partida não, pode faltar ao trabalho porque não consegue caminhar. Consegue fazer sentado, mas não consegue caminhar. Pronto, e isto ainda tem que ser desmistificado. As pessoas só conseguem compreender quando passam por isso. O mesmo acontece numa gravidez, por exemplo, num casal, quando uma mulher e o homem tem dificuldade a compreender isto, a mulher é exposta a um conjunto de reações químicas que vão para além do que a cabeça pode pensar, porque são as hormonas, não é? É uma desregulação quando engravida, durante a gravidez, depois de ter a criança, enquanto amamenta, na menopausa, na menarca, os homens passam um bocadinho e têm às vezes dificuldade em perceber, por exemplo, que uma mulher entra numa depressão. Porquê? Porque nós hoje vivemos numa sociedade que exige muito das famílias, exige a perfeição, existe uma família perfeita, que tem uma criança perfeita, que se porta bem, que vai à escola depois de ter passado 3 anos em casa a brincar, ao ar livre, mas depois tem que ir à escola e tem que estar sentadinha 1 hora seguida, ali, sem fazer barulho. Temos que refletir sobre isto e pensar sobre isto. Muitas vezes as questões de violência vêm daqui. Pronto, e como falei, só para terminar a parte do ciclo de vida, como falámos há um bocado dos mais velhos, que são adultos, que nós falamos idosos, mas a lei é um adulto e nós ainda não temos uma lei que proteja só os idosos. São adultos que não estão em fase ativa, em termos de trabalho, mas que se contribuem ainda muito, que não seja, tomam conta dos filhos de quem está a trabalhar, e isso é uma ajuda muito grande. Pode não ser, eles vão à escola e se calhar vão buscá-los à escola e faz com que não tenha que sair mais cedo do trabalho e produza mais. Para esses, o que é que nós temos que tomar mais atenção? É que as doenças aparecem com a idade e tem que se ajudar nisso. Quando estamos cansados, adultos, de tratar de idosos, não podemos ter problema em pedir ajuda. E já existem recursos para ajudar
estas pessoas, porque tratar de uma pessoa 24 horas é muito cansativo, e o que nós temos visto é isso, são idosos que adoecem, que deixam de ajudar daquela forma e que acabam por dar algum trabalho. Não é trabalho, é como se fosse... Eles também cuidaram de nós quando nós éramos pequeninos, mas que exigem mais cuidado e que é cansativo, porque nós aceitamos mais cuidar de crianças do que cuidar de idosos. E aí é importante pedir ajuda. Esta violência de exaustão tem sido algo que nós temos encontrado muito. Acaba por ser violência física, psicológica, não falta financeira, que isso são outras questões, mas que acaba por ser assim. Claro que sim, nós temos que acelerar um bocadinho o passo, estamos a cerca de 7 minutos do fim do programa, ainda temos aqui algumas questões para responder, e uma delas tem a ver de que forma é que, ou que mecanismos e apoios é que existem para apoiar vítimas de violência. Muito bem, Carla. Pronto, nós temos aqui em Santa Maria da Feira, nós temos algumas organizações que apoiam. Eu vou falar de algumas, eu vou pedir algumas formas que podem pedir ajuda. Eu falei da parte psicológica e realmente nós temos linhas de apoio psicológico que a Câmara de Santa Maria da Feira, o município, facilita. Se formos à página da Câmara Municipal, tem lá os contactos. Quem não puder ir à página, pode sempre ir ter a um centro de saúde, a uma unidade de saúde, que nós temos estes contactos todos e ajudamos nisto. E indicam qual é a entidade mais apropriada. Além de psicológico, tem o apoio social, que também é muito importante. Depois temos a Rosto Solidário, a Associação Ser Mais Pessoa, a FAP Feira, que também é importante. O Espaço Trevo, que já falei aqui algumas vezes, tem programas como Amplifica-te, tem centros infantis que também estão ligados à Câmara ou estão ligados a outras entidades e que também podem ser um recurso. E já que falámos de saúde e já que falamos da OCC, nós também temos na OCC muita preocupação e passamos isto muito às unidades de saúde, principalmente na questão dos idosos. Quando vemos que há exaustão do cuidador, que é assim que nós designamos, ter o cuidado de arranjar, quando conseguimos, retaguarda para aquele cuidador descansar um bocadinho e evitar situações estressantes e de violência. Assim como temos cursos de preparação para a parentalidade que ajudam já a preparar e a criar mecanismos, não é? Para esta família que está a crescer, com bastantes dicas que ajudam nisto. Depois também estamos sempre disponíveis. A saúde, felizmente, está disponível para qualquer coisa. Se na unidade não houver alguma disponibilidade por alguma razão, nós, ao lado do Cineteatro António Lamoso, na UCC, até na saúde pública, estamos disponíveis, é só irem lá ter connosco e que nós, se não pudermos na hora, agendamos. Se bem que situações de violência nós atendemos, por norma, na hora, só se não tivermos mesmo presente e os pedimos para aguardar, porque habitualmente nós é prioritário. Claro que sim. E tem sempre as coisas de segurança, portanto, as forças policiais, que também intervêm, neste caso, nestas situações, até para denúncias, se as pessoas estiverem a presenciar algum caso. Já trabalhamos bastante em rede. Se eles virem que não é só da parte deles, que é preciso apoio, por exemplo, da saúde, já entram logo em contacto connosco, já entram em contacto com o Espaço Trevo, já tem outra forma de falar com o Ministério Público, já conseguimos criar aqui uma parceria que é bastante boa. Muito bem, num minuto, há ainda um caminho a percorrer no que toca à prevenção da violência, de tudo isto que tivemos aqui a falar e que poderíamos ainda estar aqui a falar durante muitas horas. Isabel? Eu acho que ainda há um longo caminho, mas acima de tudo o que é importante, eu acho que é abrir as consciências, é falarmos sobre isto, é que as pessoas percebam que isto não pode continuar. Os valores em Portugal não podem continuar, não podem continuar a morrer 22 mulheres por violência doméstica. Claro que agora os homens também morrem às vezes, mas é de 3 para 22. Eu fui buscar uma estatística, em 2022 houve 30.389 casos em Portugal de violência doméstica. Isto é aterrorizador. E sabemos também que há muitos casos que ficam no silêncio e dentro de portas, não é? Que não são denunciados. Claro, porque a violência doméstica é transversal a todas as classes sociais. Embora a gente possa pensar que é na pobreza, na dificuldade que surge,
mas não é. E essas pessoas com mais posses económicas têm outras estratégias de resolver os assuntos, portanto, não chega, até vivem em casas isoladas que ninguém ouve e fica tudo muito mais escondido. Quando se vive em apartamento ou com vizinhos é mais fácil não se denunciar. Mas aquilo que eu tenho para dizer é que continuamos a falar e apostar na educação. Muito bem, Carla, mais chega final. Ainda temos tempo para uma nota finalzinha de cada uma, 30 segundos. Pronto, havia muita coisa que se poderia ainda falar. Nós não falámos nas questões de identidade de género, Sim. Não falámos que são muito importantes numa família e que, se for trabalhado como deve ser, evita muitos conflitos e o escalar para a violência. Dizer só que é muito importante, de facto, na família que nós começamos a ganhar os valores, que depois conseguimos passá-los para o convívio em todo o resto. E isso é que eu gostava que ficasse aqui presente, que nós, felizmente, em Santa Maria da Feira temos muitos recursos que podem ajudar as famílias, temos uma Câmara muito ativa, temos as instituições de saúde muito ligadas à Câmara, todo o resto, todas as outras instituições também, e que podemos ajudar. Claro que há sempre desafios e eles têm que ser colocados para nós conseguirmos e podermos ultrapassar sempre que eles acontecem e melhorar as práticas todas, mas sempre evitar que chegue a um extremo que nós não queremos que chegue, que é estas questões da violência. Não só a violência doméstica, mas todo o tipo de violência que é fundamental. Claro que a violência doméstica neste momento tem um valor diferente, está a ter um valor diferente, está a ser retratada finalmente e por isso é que ganha um valor jurídico também diferente, mas nós temos violência contra os profissionais de saúde, Sim, que é também outro é um tipo problema de violência e que às vezes também tem a ver com o desespero da família em saber alguma coisa, por exemplo, pronto, e isto dava outra conversa. Sim. E que também está a ter um valor jurídico diferente, nós agora nas escolas e os bombeiros, pronto, mas perceberem que é importante nós falarmos sobre isto, sim, se tiverem dúvidas, procurar, existem recursos, podemos falar sobre isto sempre que for preciso, pronto, e tentar sempre que seja no núcleo familiar que se comece a criar então estas boas práticas. Muito bem, vamos para a mensagem final, 30 segundos para cada uma. Quem é que quer começar? Isabel? Eu posso começar. A mensagem que eu queria dizer é que a maioria das mulheres que sofre de violência doméstica, seja ele qual tipo, tem vivido no silêncio. Eu acho que é preciso acabarmos com este silêncio. É preciso começarmos a exigir um tratamento respeitoso e qualitário, porque só assim as nossas crianças que aprendem, não é? Espero que elas também não aprendam pelo silêncio, já que às vezes aprendem pelas tecnologias, que não aprendam pelo silêncio, que estas coisas não podem ficar assim. Têm que ser denunciadas, têm que ser resolvidas e, portanto, não ao silêncio, não é? Sim. E lembrar que a vergonha deve estar do lado do agressor e não da vítima. É também uma mensagem que tem passado por casos recentes e mediáticos. Carla, a última palavra cabe-lhe a si. O que é que fica por dizer ou que mensagem gostava de deixar? É importante que os membros da família se unam também, que ajudem os entes queridos em situações de violência, que o que diziam entre homem e mulher não se mete a colher. Não, mete-se a colher. Não só entre homem e mulher, ajudar. O ajudar em situações de violência não é para aumentar a situação, mas para que ela não volte a acontecer, e reforçar, acima de tudo, o papel da prevenção, que é muito importante. O Dia da Família é para isso mesmo também, e, portanto, não só este dia que é lembrado, nós já viemos aqui falar de prevenção da violência em outros dias, mas vamos aproveitá-los para começar a conversar, e pode ser uma conversa de mesa, a um almoço, a um jantar, de forma positiva, para todos não ser um tabu, ser algo que se fala e, portanto, se eu estivesse numa situação de violência, eu ter à vontade para chegar e dizer, olha, preciso de ajuda, porque passa-se isto, e ver como é que se pode ajudar.
Muito bem. Carla e Isabel, muito obrigada por esta conversa, muito esclarecedora aqui nos estúdios da Sintonia. Fica assim terminada a entrevista com o CC de Santa Maria da Feira. A propósito do Dia da Família, o objetivo foi também sensibilizar para a prevenção da violência. Da minha parte é tudo por hoje. Estou de regresso amanhã, depois das 5, com mais Finais de Tarde em Sintonia.